Quem está impedindo a manifestação do anticristo? Ninguém de maneira alguma se engane, porque não será assim sem que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrai destas coisas quando vos dizia, estando ainda convosco? E agora vós bem sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja manifestação é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentiras. Segundo a Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 8. A vinda de Cristo. A Bíblia fala do arrebatamento da igreja fiel de Cristo, não como sua vinda ao mundo, mas como a vinda até as nuvens para o encontro com a sua igreja. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. A vinda de Cristo mencionada em 2 Tessalonicenses capítulo 2, após um período de apostasia, que significa abandono da fé cristã, é uma referência à vinda de Cristo para julgar as nações. Notemos que no arrebatamento, Jesus vem até as nuvens para receber a sua igreja e levá-la com ele para o trono da glória celeste, enquanto que na sua vinda para as nações, Cristo vem para aniquilar Satanás. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Neste texto, Paulo está falando da vinda de Cristo para as nações, quando ele aniquilará o anticristo com o esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 1 a 12. Quem detém hoje a manifestação do anticristo? Alguns acham que é a lei. Daniel capítulo 7, versículo 25, diz que o anticristo cuidará em mudar os tempos e a lei. Se a ele será concedido tal poder, então não é a lei o impedimento da sua manifestação hoje. Enquanto a igreja de Cristo estiver aqui, continuará o tempo de Jesus Cristo na pregação do Evangelho, pois a igreja é a extensão de Cristo na terra. Entre todas as autoridades, a igreja é a maior autoridade de Deus no planeta. A igreja de Cristo é a única autoridade na terra respeitada e temida por Satanás. A igreja de Cristo é o único povo que tem o domínio sobre os poderes das trevas. Na autoridade do nome de Jesus, ela expulsa demônios e o próprio Satanás de vidas humanas possuídas. Assim como Satanás tem medo da igreja de Cristo, o anticristo, o encarnado do diabo, também tem medo de se manifestar enquanto a igreja de Cristo estiver aqui. Outros fatores comprobatórios. No ano 70 da era cristã, quando o segundo templo foi destruído e o povo judeu foi disperso para as nações, porque o tempo era da igreja desde o Pentecostes, pois Deus havia saído do templo de pedras para habitar nos templos do Espírito Santo, a igreja.
Naquele tempo, a igreja substituiu o segundo templo e os judeus. Quando a igreja sair da história e do planeta, aí será o tempo de Israel, do terceiro templo e do anticristo. A igreja atual, um sinal para o arrebatamento. Muitos tentam afirmar que na véspera do arrebatamento da igreja haverá um grande avivamento espiritual. Pelo contrário, das 7 igrejas figurativas de Apocalipse, a última, Laodiceia, figurou a igreja do nosso tempo, hoje. Uma igreja com Cristo fora do seu contexto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e formaremos uma comunhão recíproca. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Uma igreja morna provocando náuseas em Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Uma igreja priorizando as riquezas terrenas. Sou muito rica e não tenho falta de nada. Em oposto, disse Jesus, tu não tens posse da graça de Deus. Tu és miserável, tu és pobre, tu és cega e tu és despida. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Isso é, a igreja em Laodiceia, lá no primeiro século do cristianismo, figurou a igreja do século 21. Ainda bem que no meio daquela igreja figurada ou figurativa, a igreja aparente, sem Cristo, está o remanescente, a igreja dos fiéis para o arrebatamento, isto é, daqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. A figura da igreja em Laodiceia não está definida em denominações evangélicas, e sim a igreja em geral aparente e os cristãos de fato e de verdade vivendo no mesmo contexto social. Com exceções, a natureza da igreja morna ou fria hoje é o prenúncio de que o arrebatamento está muito próximo. Que tipo de cristão tem sido você? Crentes provocando mal-estar em Jesus Cristo ou cristãos de fato e de verdade?